Massas enormes. É só essa plebe que nada entende da lei. Ele subverte as leis e os costumes. É um agitador e um perturbador da ordem pública. Viste-o entrando na cidade? Sua insolência e ousadia à frente da ralé? Altercando no templo, derrubando mesas e bancas, agredindo pessoas e distribuindo pancadas? Atacando nossa honra e violentando consciências. Atentando contra a lei judaica. Atentando contra o templo e contra César. E por isso ireis prendê-lo e condená-lo. Prendê-lo, sim, mas que não seja no dia da festa, a fim de que não se amotine o povo todo. Que seja no dia da festa, a fim de que sirva de exemplo ao povo. É necessário que ele morra. Não vedes o quanto é do vosso interesse que apenas morra um homem e que a nação não pereça? É claro. Quando Herodes viu que o povo se reunia em volta de João, o Batista, o tetrarca temeu que ele levasse as turbas à revolta. Um golpe de espada e uma cabeça rolando. O reino, a nação e as consciências estavam salvas. Não compreendeis nada disso? Que estranho prodígio é este, que se abate sobre a nação, fazendo perecer a sabedoria dos seus sábios e desaparecer o entendimento de seus prudentes. Não pressentis o que quer dizer este ruído de cidade alvoroçada? Não estão a entrar por vossas narinas os ares e presságios que prenunciam as tempestades de ódio? Não vedes fugidios, lampejos e lâminas já sacadas na tucaia ansiosa de uma garganta para aquecer o aço gélido? Agora estás percebendo, pois que é de medo o vosso silêncio. Sabeis qual sangue banhará as pedras? Sangue de judeu, o vosso sangue, derramado por judeus e romanos, se os homens de Jesus de Nazaré amotinarem o povo todo. Esquecestes o que aconteceu quando os judeus se revoltaram contra Arquelau? Pois eu vos lembro, 3.000 homens morreram nos átrios deste templo. E depois, em vez de liberdade, vieram romanos, como antes tinham vindo assírios, persas e outros invasores. A nação, já encurvada à passagem do conquistador, caiu sobre a lama, servindo-lhe de caminho. Podeis segurar nas vossas mãos e enfiar em vossos corações todo o ódio e a miséria de uma nação cuspida e esbofeteada. Quereis ver de novo os rios de sangue tingindo as pedras das nossas cidades? Não vos basta ver toda a nação humilhada? E por quem? Por esses bárbaros romanos, que nem ainda eram uma tribo quando Salomão já tinha o mundo a seus pés. Quereis também ver a nação destruída? Pois deixai livres a Jesus de Nazaré e seus discípulos, que pela sua agitação eles decidam o nosso destino. E de vós também atrás dele, engrossar-lhe as fileiras da revolta. Ninguém pode fazer o que ele faz se Deus não estiver com ele. Se Deus está com ele, quem está conosco? Jesus de Nazaré deve ser destruído. Há 3 anos chega até nós o eco da sua agitação e o ruído dos desmandos dos homens e mulheres que o acompanham. Durante 3 anos suportamos a sua insolência. Durante 3 anos, a paciência maior da lei silenciou a nossa indignação, conteve a nossa ira e reprimiu os nossos impulsos. Agora basta! Porque ele já não se contenta mais em pregar uma nova lei e se investiu do poder de infringir as leis e as causas. Passou a usar do poder de corromper o povo e de lhe fomentar falsas esperanças. Nós não permitiremos que Jesus prossiga. Ele deve ser eliminado para sossego da lei e segurança da ordem. Como te atreves a invadir o conselho? É sobre Nazaré. Quem és? Eu sou Judas de Querió, seu discípulo. Sei que quereis prendê-lo. Sim, e a todos que o acompanham. Judas de Querió, discípulo de Jesus de Nazaré. Quanto me dais? Quanto me dais para eu vos entregar Jesus? Vais trair Jesus de Nazaré? Quanto queres? Quanto me dais?
30 ciclos de prata. Entregar Jesus 30 ciclos? É pouco? Bem,